Você já teve aquela sensação de que a sua vida está inteiramente sob a sua responsabilidade e que neste momento você sente um medo que é diferente de tudo aquilo que você já sentiu antes? Uma sensação que você simplesmente não consegue descrevê-la. Você já sentiu isso? Hoje isso recebe vários nomes, como ansiedade, crise existencial, ou simplesmente chamamos de é apenas a vida adulta. Mas no século XIX houve um filósofo que trabalhou com essa temática de forma diferente. Ele intitulou isso como angústia. O nome desse sujeito é Søren Kierkegaard, e ele foi o primeiro filósofo a tratar da angústia não como uma doença que precisa ser tratada e existe uma cura para ela, mas como algo que faz parte da condição humana. E o mais interessante de tudo é que ele intitula a angústia como a maior professora que nós podemos ter na vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gessé Minese e hoje nós vamos falar sobre o conceito de angústia de Søren Kierkegaard, um livro que ele escreveu no século XIX, onde trata a respeito desse grande porém que existe em nossas vidas, o medo do nada. É verdade que eu fiquei um tempo sumido sem postar vídeos nesse formato, então a partir de agora voltará a ter com uma certa frequência e um foco maior nesse tipo de conteúdo, até porque houve questões como mudança de lugar, prioridades para a faculdade, várias experiências e coisas novas que descobri sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Então isso acaba que veio se tornando uma grande angústia para mim, então por isso que o tema angústia do vídeo é o que eu quero abordar aqui. Por isso eu intitulei desse nome esse tema, porque é um sentimento que acredito que a maioria das pessoas tem, e é um sentimento que eu tenho sentido muito, principalmente nesses mais de 22 anos de vida, com mudanças de lugares, tendo uma faculdade, responsabilidades da vida adulta, entre outras coisas. Mas vamos falar do tema agora. Para se entender Kierkegaard, a gente precisa ter em mente duas coisas que podemos confundir facilmente quando vamos falar sobre elas, que é o medo e a angústia, porque são dois antagonismos diferentes. São palavras que representam situações e ocasiões diferentes. O medo, propriamente, ele tem um objeto direto, uma coisa que é aquilo, o meu objeto do phobos, do medo. Por exemplo, se eu tenho medo de altura, toda vez que eu estou num lugar alto, eu vou ter esse medo. Mas quando eu saio desses lugares altos, esses lugares que causam perigo para mim, eu não vou sentir esse medo. É algo que na minha cabeça criou que toda vez que eu vou para um lugar alto, eu vou sentir esse medo, eu vou sentir essa aflição por esse lugar. Já a angústia, ela não tem um objeto para você ter o medo. A angústia, na verdade, é você ter medo de tudo, porque não existe algo fixo que você tenha medo. E não tem como você remover isso de você mesmo, porque a angústia é como se fosse um medo do futuro, uma certa, quase semelhante à ansiedade. Então, a angústia é basicamente você ter medo de tudo. Tudo pode ser motivo de medo para você. E o que é mais comum é geralmente ter medo do futuro. Nesse ponto, Kierkegaard usa uma metáfora para explicar esse sentimento que a gente tem a respeito da angústia. Imagine que você está num penhasco e você está caminhando na beira desse penhasco. Você tem dois sentimentos que podem surgir dentro de você. Um é o medo de você cair lá embaixo e se machucar ou morrer. Esse é o primeiro medo que você sente, porque ao olhar a altura desse penhasco, você logo sente que é um grande perigo que você vai correr. A outra, que a gente geralmente não fala, mas que também está ligado a esse sentimento de angústia, é a vontade de pular, a vontade de se jogar lá de cima nesse penhasco. E você sabe que você tem total liberdade de fazer isso, porque não há nada que te impeça. E esse sentimento vem como algo que você não pode controlar. Então, no fim das contas, é o que se resume à vida. Você tem absoluta liberdade de se esgueirar-se para sair desse penhasco são e salvo,
ou simplesmente você também pode se jogar dentro dele, sendo assim intitulado também uma espécie de vertigem da liberdade. Vertigem é uma palavra usada para geralmente se referir a problemas que envolvem tontura. Então, a vertigem da liberdade para Kierkegaard é você ter a total responsabilidade de tomar as escolhas para o rumo da sua vida, para as ações que você fará, sejam elas boas ou ruins, e que no final das contas, a responsabilidade e as contas a serem pagas ficam todas sobre a sua responsabilidade, sobre o seu ser. Porém, aí mora um problema. Essa vertigem é insuportável de se aguentar o tempo todo. Saber que você é livre para fazer absolutamente tudo é um grande peso. Por isso, normalmente a gente foge, é o que a gente mais faz. E a isso, essa fuga, Kierkegaard intitula como desespero. E a gente faz de duas maneiras hoje em dia essa tal fuga, esse tal desespero, para que saibamos que a gente tem algum controle em nossa vida. Primeiro, a gente foge sendo igual a todo mundo. É muito mais fácil que a gente faça o que todo mundo faz. Assim, a gente terceiriza a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa forma de ser, para que não possamos ter que lidar com essa angústia, de forma que deixamos de ser autênticos. Então, muitas vezes fazemos aquilo que os outros querem, mas o que a gente não quer. Assim, a gente coloca uma máscara sobre essa grande angústia que faz parte da vida diária. E a segunda coisa que a gente mais faz é se entorpecer de coisas. Tudo que é possível a gente fazer demais, consumir demais, para mascarar esse desespero e essa angústia que a gente sente todos os dias. Por exemplo, a gente fica horas e horas mexendo no celular, vendo temporadas e séries inteiras, começando no início do dia, terminando lá perto da virada do outro, consumindo alimentos e todo tipo de coisa. Tudo que é possível de ser consumido, a gente consome. Tudo isso só para não ter que fazer a pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? É mais fácil não pensar nisso e ter que lidar com as consequências do que simplesmente ignorar que isso ocorre. Porém, Kierkegaard já avisava para nós: quanto mais você tenta anestesiar esta vertigem, menos você se torna uma pessoa autêntica e mais angústia você sente, e isso se torna um ciclo sem fim. Ou seja, fugir da angústia não é o melhor dos caminhos. Mas é aí que surge a principal pergunta: como podemos então lidar com a angústia, esse grande mal que perturba a nossa vida? É aí que entra a genialidade de Kierkegaard. Ele não diz simplesmente que você deve superar a angústia. Ele diz: aceite-a como uma professora, uma educadora da sua vida. Se você está sentindo essa angústia, muito bem, é sinal que você está acordado, é sinal que você está vivo e que tudo que você faz tem um peso. A sua responsabilidade pelas suas escolhas, elas realmente importam e não são simplesmente um roteiro pronto. E para isso, Kierkegaard também lista 3 conselhos valiosos para enfrentarmos a angústia. Primeiro, ele diz para aceitarmos a angústia como parte do processo da vida humana. Ele diz para a gente parar de se incomodar, como se isso fosse algo que fosse tirar a nossa vida, fosse fazer com que não se pudesse mais viver. Ela apenas faz parte do processo e da vida humana. Então, aceite-a como uma educadora. A segunda coisa que ele lista: vamos parar de tentar calcular tudo e planejar a nossa vida como se fosse um roteiro pré-escrito. Não é como se fosse gravar um vídeo. Por exemplo, quando eu gravo o meu vídeo aqui, eu escrevo um roteiro, eu preparo as coisas, eu tenho todo um cenário montado. Mas na vida real, a minha vida, eu não uso roteiro. Eu simplesmente não sei como que vai ser o dia de amanhã. E é exatamente isso. Nós precisamos tomar as decisões não baseado num cálculo, esperando as possibilidades, os momentos,
as circunstâncias, o alinhamento planetário, isso e aquilo, para que tudo seja favorável para tomar a escolha certa. Porém, não é assim. Kierkegaard ainda fala do tal salto de fé, não apenas no sentido religioso. Não se trata de uma questão da existência de Deus ou não, também se aplica, mas tudo o que a gente vai fazer é como se fosse um salto no escuro. É como eu saltar à beirada de um penhasco, sem saber do que vai ter do outro lado, numa completa escuridão. É aquele mesmo dilema sobre também a existência de Deus. Se Deus não existe, eu não tenho nada a perder. Porém, se ele existe, eu tenho tudo a perder. E por fim, ele diz para que a gente possa escolher as coisas que vamos fazer com paixão, não apenas como algo sem nada, sem importância, mas escolher as coisas que realmente importam para a nossa vida, que tem a ver com aquilo que a gente gosta e que fazem parte do assumir a minha autenticidade como pessoa, como ser humano. Não se trata daí de uma escolha morna, fria, baseado na opinião dos outros, mas sim aquilo que eu realmente desejo que seja o melhor para a minha vida. A filosofia de Kierkegaard realmente é complexa, mas no final das contas também é libertadora. Ela ensina coisas valiosas para lidarmos com sentimentos que são comuns à nossa vida, mas que antes a gente não tinha resposta. Talvez o grande dilema do ser humano é a respeito da existência, de onde viemos, para onde vamos e o que será do meu amanhã. Essa pergunta religiosa, muitas vezes, fora dos meios cristãos, não se tem uma certeza, mas em Cristo, para quem é cristão, assim como Kierkegaard era, sabemos que Jesus morreu por nós e que ele nos garantiu uma morada no céu. Mas, se você que não é, repense sobre isso. Dê uma chance para entender melhor esse salto da fé. Por isso, quando você se sentir naquele domingo à noite, aquele grande vazio, aquela grande angústia, saiba que você é o próprio autor da sua história. As suas escolhas realmente importam e que você pode ser livre, mas no final de tudo você ainda pagará por todas as escolhas boas e ruins, pois esse era o seu grande poder que você sempre teve, mas que nunca soube. Se esse vídeo te ajudou a melhor compreender a angústia na nossa vida e os conselhos aqui dados pelo filósofo Kierkegaard também se aplicam à nossa ansiedade e tudo que envolve essa questão do medo do futuro, do amanhã, do que a gente é, do que somos e do que vai ser daqui para frente. Então, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, se realmente foi uma mensagem que possa ter orientado você, se você tinha esses problemas. E também não se esqueça de se inscrever, porque assim você proporciona para que esse vídeo chegue a mais pessoas possam conhecer este conteúdo. E também não deixe de compartilhar, deixar o seu like, né, e fortalecer essa comunidade aqui. Eu me despeço, desejo a todos uma boa semana e que Jesus Cristo esteja com vocês. Até breve.